prova agora, não tô conseguindo. Qual matéria que tu precisa estudar? Física. Eu tenho os livros, eu acho que vai dar bem certinho porque tu precisa. Não tenho resumo? Acho que eu tenho. Eu tinha feito um trabalho sobre isso, peraí. Olha só, agora eu vou te explicar um pouquinho sobre as grandezas físicas. O que é importante que tu lembre? Que a gente tem um sistema internacional, também conhecido como SI. E o que vai ser isso? Para unificar tudo, eles pegaram uma grandeza e deram uma sigla para ela. Então, em tempo, ele vai ser medido em segundos, que vai ser representado pelo S. Massa pelo quilograma, representado pelo kg. Comprimento pelo metro, representado pelo M. A temperatura por Kelvin, que daí, claro, vai ter outros termômetros, o Celsius, o Fahrenheit. Porém, o que eles usam no sistema internacional é o Kelvin. Quantidade de substância, que vai ser o mol. Corrente elétrica, que vai ser o ampere, que vai ser representado pelo A. E a intensidade luminosa, que vai ser pela candela, que é o CD. Bom, o que também é importante lembrar? Que a partir das grandezas de base, a gente vai ter as grandezas derivadas. Ou seja, as grandezas derivadas vão derivar das grandezas de base. E elas vão ser representadas por N de Newton, quando se for falar de força, metros por segundo, quando a gente falar de velocidade, metros por segundo ao quadrado, quando a gente falar de aceleração, e metro cúbico, quando falar em volume. E tudo isso a gente vai aplicar em outras grandezas e forças, velocidade, aceleração e volume, dentro de outros cálculos. Também é importante lembrar que dentro de um cálculo tu pode ver desde números normais até números gigantescos, números monstros, que tu te assustem pelo cálculo sem necessidade nenhuma. Por quê? Todos os números gigantescos entram dentro dos múltiplos. Ou seja, o que é isso? São números gigantescos que vão ter uma representação bem mais fácil, como é o caso do iota, que é o 10 a 24, mas se tu for colocar o número em si mesmo, é um 1 e 100 mil zeros no final. E tu te assusta com isso, mas é só tu colocar o 10 a 24 e tá tudo certo, é a mesma coisa. E tu também pode ter o deca, que é o 10 normalzinho lá, pequenininho. Então, o que é importante lembrar dentro dos múltiplos? Os múltiplos, eles vão ter uma elevação que ela sempre vai se dar como positiva, porque daí tu representa um número enorme, um número grande, que é diferente dos submúltiplos. Por quê? Porque eles são números também enormes, ou números pequenininhos, que eles são quase inexistentes, como é o caso do 10, que é o 10 elevado a menos 1, que representa o nosso 0,1 normal, desde até o iocto, que é o 10 na menos 24, ou seja, é 0,0000000, cansa do 0, entra 1. Então, os submúltiplos, o que é importante tu saber? Que ele sempre vai ter uma elevação negativa, então ele representa um número muito pequenininho. Então, tu tem que saber que, quando ele tiver uma elevação positiva, ele vai ser um número grande ou normal. E quando ele tiver uma representação, uma elevação negativa, ele vai ser um número pequenininho. Também pode acontecer, dentro de alguns cálculos, eles te pedirem para transformar alguma unidade, como por exemplo, do quilômetro quadrado para o hectômetro ao quadrado, para o decâmetro ao quadrado, para o metro ao quadrado, e assim por diante. E o que é importante? Para ti passar do quilômetro quadrado para o hectômetro ao quadrado, tu vai fazer vezes 100. E quando tu for voltar, por exemplo, do hectômetro para o quilômetro quadrado, tu divide ele por 100. Ou seja, daqui para cá, tu vai fazer tudo vezes 100. Então é importante tu lembrar desse esqueminha. E daqui para lá, vai ser tudo dividido por 100. Bom, e o que vai ser as grandezas físicas? As grandezas vão ser tudo aquilo ali que tu pode medir e comparar. E dentro das grandezas físicas, a gente tem duas divisões. Elas podem ser tanto escalares quanto vetoriais. Bom, a escalar, ela vai ser mais objetiva. Ela vai te dar um valor, ok, tu vai calcular. A vetorial, ela já é um pouco mais detalhada. Ele vai te dar uma circunstância, vai te dar uma direção, vai te dar um número e a grandeza também. E daí sim, tu consegue montar o cálculo da vetorial. Bom, dentro da grandeza física, a gente vai usar aquelas primeiras medidas que eu mostrei para vocês, que vai ser a grandeza fundamental ou a derivada. Bom, e como eu disse antes, a grandeza escalar, ela é uma grandeza mais objetiva. Ele vai te dar um número, tudo certo, ok, tu vai calcular. Mas o que é importante lembrar dentro da grandeza escalar? Ela pode ter um número tanto positivo quanto negativo. E também pode acontecer dela não te dar o sinal do número. Então, como é que ela vai ser chamada? Valor absoluto da grandeza. E esse número vai estar dentro de um módulo. E na grandeza escalar, por ela ser mais objetiva, o que tu vai ter que ter e o que vai ter que focar?
tu vai ter um número e a unidade de medida dela, que vai ser as unidades que eu tinha mostrado antes. Então, tu vai ter dentro da grandeza escalar área, temperatura, massa, frequência, velocidade angular, energia, potência, corrente elétrica e tensão elétrica também. São alguns exemplos do que vai entrar dentro da grandeza escalar. Bom, e dentro da grandeza escalar a gente vai ter as escalas termométricas. Bom, é importante lembrar que qualquer pessoa pode fazer uma escala, basta ter a unidade de medida certinha e uma forma de como ela vai medir isso. Porém, as mais utilizadas pelo mundo todo é Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, explicando um pouquinho melhor Celsius, o que é? Bom, é uma escala termométrica, ela é utilizada em vários países, inclusive no Brasil, e ela tem 100 intervalos. E ela tem como ponto de fusão o zero e o ponto de ebulição 100 graus Celsius. Bom, o Fahrenheit ele funciona na mesma essência que o Celsius, porém de uma forma um pouquinho diferente. Bom, onde é que esse termômetro é utilizado? Principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ele possui 180 intervalos e ele começa a contar a partir do 32 e ele vai até o 212. E o ponto de fusão que ele usa é o 32 Fahrenheit e o ponto de ebulição dele é o 212 Fahrenheit também. E a gente também vai ter o Kelvin. Bom, o Kelvin é importante lembrar que ele é a única escala termométrica que é utilizada no sistema internacional. Isso porque ele é o único que conseguiu chegar no zero absoluto, ou seja, ele é conhecido por isso como uma escala absoluta. E ele vai ter o ponto de fusão como 273 Kelvin e o ponto de ebulição como 373 Kelvin. Bom, e um problema também pode pedir para te fazer uma conversão, passar de uma temperatura para outra. Bom, e como é que a gente vai fazer isso? Se a gente for passar de Fahrenheit para Celsius ou Celsius para Fahrenheit, a gente vai usar o Fahrenheit igual 1,8 vezes a temperatura que Celsius que eles te derem, mais 32. E se for ao contrário, só vai substituir, só vai trocar. Se a gente for passar Celsius para Kelvin, a gente vai usar o Kelvin igual Celsius, o valor que ele te der, mais 273. E se a gente for passar de Kelvin para Celsius, é importante se ligar nisso, porque tu vai fazer Kelvin igual Celsius, o número que ele te der, menos 273. Então, de Celsius para Kelvin, tu vai usar mais 273. E se tu for de Kelvin para Celsius, é menos 273. É bem importante lembrar que massa e peso têm diferença. A massa vai ser a quantidade de matéria que tu vai ter dentro do teu corpo. Como, por exemplo, quando tu vai pegar a tua massa, tu vai contar ossos, órgãos, tudo. E se tu for ver o teu peso, vai ser a relação de massa com a gravidade. E para isso a gente vai ter uma fórmula, que vai ser o P igual M vezes G, onde o P vai ser o peso, M a massa e G vai ser a tua gravidade. Bom, a gente também vai ter a grandeza vetorial. E o que ela vai ser? Ela vai ser diferente da escalar. Por quê? Porque ela vai ver o contexto que tu tá num plano físico, assim. Então, o que ela vai considerar? Ela vai ter a unidade de medida dela, vai ser a tua posição no espaço. Ela vai ter a intensidade ou módulo, que vai ser o teu valor numérico. E a tua direção. Então, isso vai ser importante para os vetores. Ele quer saber se tu está de direita, para a esquerda e assim por diante. O sentido, que deve ser os teus pontos cardeais, e vai ter a velocidade, a aceleração e o deslocamento também. Bom, a gente vai ter os vetores dentro da grandeza vetorial. Tá, mas o que são os vetores? Os vetores resumem basicamente as setas. E o que é importante saber delas? Toda seta ou vetor, que é a mesma coisa, elas vão ter um módulo, uma direção e um sentido. O módulo vai ser o tamanho dele, o tamanho do vetor. A direção vai ser a orientação espacial e o sentido vão ser os teus pontos cardeais. E aqui a gente vai ter um exemplo. A e B têm a mesma intensidade, isso porque elas têm o mesmo tamanho. Mas tem diferentes sentidos. Um deles está para cima e o outro para baixo. E eles têm segmentos paralelos também, ou seja, eles estão na mesma direção. E sabendo que as grandezas vetoriais elas terão velocidade, aceleração e deslocamento, a gente trouxe um pouquinho aqui para explicar para vocês. Bom, a velocidade ela vai ser o módulo dela em metros por segundo, a direção dela vai ser horizontal e o sentido dela vai ser ou esquerda ou direita. A gente também vai ter a aceleração, onde o módulo dela vai ser metros por segundo ao quadrado. A direção dela vai ser vertical e o sentido dela vai ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Nesse caso aqui é de baixo para cima. E a gente também vai ter o deslocamento, que ele vai ter, o módulo dele vai ser dado em quilômetros, a direção vai ser horizontal e o sentido dele vai ser leste ou oeste.
Laura, eu tô estudando aqui a física, só que eu não tô conseguindo entender onde é que ela se aplica agora com a gente. Pode me mandar alguma videoaula, alguma coisa que tenha isso relacionado? Tá, eu vou abrir o WhatsApp aqui. Obrigado. Não tô conseguindo. Você aquela prova? De física? É, aquela que tava horrível, um monte de número. Tava de boa. Não tava de boa, tinha um monte de zero na minha prova, tinha um monte de número que eu li desumano. O professor não sabe nem passar isso daí. Que droga. Fiz super mal naquela prova. Qual? Aquela da lua, do sol. Essa aí tinha um monte de número que eu li. Tu viu a quantidade de zero que tinha? O que eu ia fazer com tanto zero na minha vida? Calma. Deixa eu te explicar. Tá. A gente sabe que a distância entre a Lua e a Terra é de 384 mil quilômetros. E da Terra para o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Aí a pergunta queria quantas vezes a menor cabe na maior. Aí o que a gente faz? Pega, se divide a parte numérica dos expoentes na base 10. 150 dividido por 384. E diminui os expoentes da base 10, que no caso é 6 menos 3, seria mais 3. E aqui daria igual a 0,39. Ou seja, 0,39 vezes 10 na 3. Que seria 390 vezes na distância maior, ok? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Seria pra vocês? Assim, a gente quer reformar o nosso quiosque, a gente quer trocar o chão dele. Ah, tá. Eu preciso só os valores pra ter uma noção aqui. Como é que é o quiosque? Ele é retangular e tem 10 de comprimento e 5 de largura. Aí como é que vocês fazem isso? Ah, tá. A nossa empresa trabalha com metros quadrados, tá? Então, o que a gente faz? A gente calcula, para saber um valor mais específico, a gente faz a base vezes a altura. Como a base é de 10... Não, eu sei quanto que é? É 10 de comprimento e 5 de largura. Ok, então a gente faz 10 vezes o 5. Daí seria 50 metros quadrados. Fica ok pra vocês? Tudo Fica isso. perfeito. Tá bom. Muito obrigada. Vocês querem pegar o número da empresa? Nossa, cansei, hein? Hoje o dia tá quente, o dia tá boa. Vamos ver se eu perdi algum peso, né? Porque todo esse esforço. Não é peso, tem que ver quanto tu perdeu de massa. Que massa é peso, né, querida? Teu peso é da massa vezes a gravidade. Isso aí muda dependente da gravidade que tá aqui. Por exemplo, a Terra tem uma gravidade, a Lua tem outra. E o teu peso vai mudar dependendo dela. Entendi. Tá, agora faz sentido. Tá bom. Te falei que esse meu eu vou viajar pra Nova York. Já? Sim, eu tinha marcado já. Só que... Não, semana que vem. Só que eu tô a fim de comprar umas roupas pra usar lá. Como assim? Vai temperatura, né? Temperatura... Não, que dia? 48 Fahrenheit. O que é isso? Ah, é a temperatura que eles vão lá. Tem que converter. Tá, como é que converte? É Fahrenheit igual a 1,8 vezes Celsius mais 32. Isso dá... Calma, peraí. É 48 igual a 1,8 vezes Celsius mais 32. Daí tu tem que fazer a conversão, que dá 48 menos 32, que tu inverte. 2 dividido por 1,8.
que vai dar 8,8 graus Celsius. 9. 9. Vou usar roupa de frio, então. Ainda bem que tu viu, hein? Porque senão eu não ia lembrar. Tu não vai levantar pra passar pra pegar os negócios na geladeira? Que, meu? Tô dormindo. Ah, levanta daí, vamos, me ajuda. Que é, meu? Me ajuda a tirar esse negócio daí. Deixa o negócio aqui, eu tô dormindo. Levanta, vamos. Tá, meu, decide antes que lado tu vai voltar. Ah, eu tô puxando pro lado. Meu, a gente tem que puxar pro mesmo lado, pra mesma direção. Daí as nossas forças vão ser somadas. Se a gente puxa cada uma pra um lado, vai ficar neutro o negócio. Ah, tá, então Vem pra puxa cá. Isso. Mais. Além das equações já dadas para achar a força resultante, pode-se ainda, se o exercício estiver te dando a massa e a aceleração, usar FR igual a massa vezes a aceleração. Então, gente, essa foi a nossa videoaula sobre os conteúdos de... Grandezas medidas Sistemas Internacional de Unidades. A gente espera muito que vocês tenham entendido e gostado. E se vocês quiserem rever essa videoaula, vocês vão encontrar no canal. Física para iniciantes, corre lá. Obrigada.